A primeira fase do Campeonato Piauiense já foi, eu queria que o senhor fizesse uma análise completa dessa primeira fase classificatória do nosso campeonato. Foi como eu esperava, né? Quem acompanha minhas falas desde o início da competição, eu sempre disse que o Campeonato Piauiense é um campeonato muito difícil, é um campeonato muito disputado, e foi isso que aconteceu. O Fluminense teve um bom desempenho no começo da competição, claudicou um pouco na segunda fase, principalmente depois do jogo contra o Santos. Acredito que a gente perdeu um pouco o foco, mas conseguimos terminar essa fase em primeiro lugar, alcançamos todos os objetivos traçados e agora vamos para a segunda fase, que eu tenho dito para os meus atletas desde o início, que representa um outro campeonato, totalmente diferente. Agora é um campeonato exclusivo entre Fluminense e 4 de julho, um jogo decisivo de 180 minutos e que tem que saber jogar esse tipo de jogo para conseguir a classificação para a final. Professor, dessa perca de foco, é natural esse declive? O senhor já esperava ou o senhor tomou um susto? Olha, a minha análise com relação a isso aí, ela é em cima dos resultados, mas não do desempenho da equipe. Sabe? Eu vejo alguns citando e eu acho que tem uma diferença disso daí. Eu acho que o desempenho da equipe foi o mesmo. Se você pegar os scouts dos jogos, você vai ver um Fluminense que atacou mais do que o adversário, que teve mais posse de bola, que criou mais oportunidades, né, que não sofreu tantos perigos atrás. Então, o padrão, ele permaneceu. Os resultados foi que não vieram. Temos, inclusive, a reclamar algumas situações que nos foram desfavoráveis com relação às decisões dos árbitros, né, em alguns jogos, e por isso os resultados não vieram. Mas eu fiquei satisfeito, eu sempre disse isso, com relação ao que o time vem produzindo, e eu acredito que o time vai continuar produzindo nessa pisada aí agora na reta final do campeonato. Professor, sabemos que o Pio é um jogador fundamental para a equipe do Fluminense. A ausência do Pio também foi fundamental para esse parada de crescimento do Fluminense? Olha, em termos de resultado, a gente pode dizer assim, né? Mas dentro de campo, todo mundo exalta muito a atuação contra o Santos, né? E ele não estava no jogo contra o Santos, né? Então, assim, a gente sabe que o Pio é um jogador de qualidade e que pode nos ajudar muito. O que eu não gosto muito de associar essa saída tão somente a isso, o fato de não ter conseguido os resultados em 4 partidas como a gente esperava, né? Mas foram jogos bem disputados. Na minha ótica, eu vejo assim, nesses 4 jogos, foram 2 empates e 2 derrotas. Eu acho que nós poderíamos, por exemplo, ter não perdido nenhuma, ter vencido 2, tudo isso poderia acontecer. E isso era esperado, que fossem jogos assim. E a gente tem trabalhado no sentido de que o detalhe, que é geralmente esse tipo de detalhe que decide essas partidas, venha agora, daqui para frente, ser a nosso favor. Com a sua análise daquele jogo de ontem contra a equipe do Eirense, o Eirense ontem pressionou porque precisava permanecer na Série A, como não conseguiu ficar na Série A do Piauiense. É natural aquela pressão deles? Seria natural, melhor dizendo? Eu vejo assim, eu não sei que tipo de pressão você está se referindo, né? Porque Não, eu me refiro assim, ele tem que partir com tudo. Ou eu vou arriscar, nem que eu tome a goleada, mas vou para cima do Fluminense. porque o jogo foi um jogo disputado, né? Um jogo em que, se você pegar o número de ataques, de chances de gol, o Fluminense de novo vai estar na frente, né? É claro que nós sabíamos que iam ter um jogo difícil, porque eu gosto muito sempre de me colocar no lugar do adversário, e o adversário só tinha essa coisa a fazer, que era buscar a vitória para poder permanecer na competição. E o time do Oirense é um time bom, não é um time ruim, certo? É um time que as peças que eles têm, quem conhece essas peças rodadas no Nordeste do Brasil, são jogadores que têm qualidade. Então eu sabia que iria ser um jogo difícil, né? E o Fluminense, no primeiro tempo, poderia ter definido a partida, não definiu. Aconteceu o gol, não vou nem falar com relação a aquele lance que aconteceu.
né? E aí complicou o jogo, mas aí eu vejo que o próprio Oeiras se complicou. O rapaz lá perdeu a cabeça, acabou sendo expulso, né? E o Fluminense não deixou em momento algum de buscar a vitória que acabou acontecendo. Termina o Campeonato Piauiense e começa um novo Campeonato Piauiense, com 2 decisões, uma primeira fora de casa e a grande final dentro de casa, contra o 4 de julho. É, o que a gente chama de um jogo de 180 minutos, né? Eu acredito que serão 2 jogos bastante difíceis e que não se decidirá apenas no primeiro tempo, né? Se a gente disser assim, o primeiro jogo, se a gente considerar um jogo só de 180 minutos, os primeiros 90, o primeiro tempo da decisão, vai ser fora de casa. Eu acredito que ninguém vai conseguir definir a vaga nesse primeiro jogo. O jogo vai ser decidido nos 2 jogos, e tanto para um quanto para outro. Vai ser uma decisão difícil, a gente sabe disso. O 4 de julho é um time tradicional, que sempre é acostumado a estar nas decisões. E o Fluminense vai fazer a sua parte, ele vai fazer a parte dele. Esperamos que o melhor passe para a próxima fase, que é a final do campeonato. Professor, além dos adversários que tu teve nessa primeira fase, tu teve também um problema com jogadores no departamento médico. Para essa próxima fase do Campeonato Piauiense, como é que o departamento médico está te passando um relatório de jogadores a serem liberados? Não, a gente não teve muito não, Sidney, sabe? A gente teve, assim, o que ficou mais marcado, a contusão do Pio, né? Mas todos eles já estão à disposição, né? O Pio já está treinando com a gente, e a gente espera que a gente possa contar com todos os jogadores para essa reta final.